Muito bem, pessoal, beleza? Tudo bem, meus amigos, minhas amigas do YouTube? Como é que vai? Estou aqui mais uma vez, professor Volney Suezon, professor de Direito Penal aqui do Vale Concurso, para mais uma aula aí, um acompanhamento em Direito Penal para o concurso da PM de Alagoas, né? Você que está querendo entrar para a Polícia Militar de Alagoas não pode perder essa oportunidade, porque nós temos aí mais de 1.000 vagas para soldado, além de 60 vagas ali para oficial, tá? Então, este mês, né, este ano aí, para o concurso de Alagoas, você tem que se preparar, porque o governador, né, tá bem otimista nessa questão e as coisas parecem que vão sair mesmo. As expectativas é que os editais aí saiam já em abril para a PM, tá? Lembrando, gente, que nós não tivemos ainda a definição da banca, está nessa etapa de escolher, mas há grandes chances de ser a banca CESP-UNB, né? Sebrasp. Então, olha só, se você está querendo realmente entrar para este concurso, não deixe a sua preparação para depois do edital, já começa a estudar agora mesmo, beleza? Então não perca essa oportunidade, já aproveita aí, se inscreva aqui no nosso canal, já deixa aquele gostei, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos, para quem está estudando, no grupo de estudo, manda lá para o pessoal, para todo mundo assistir, às vezes está com alguma dúvida nessa matéria e todos aí, né, vão poder se sair bem e não errar alguma questão, não pode, né, vamos gabaritar direito penal. Então, olha só, se você ainda não viu, nós já fizemos uma aula falando do artigo 26 ou 28 sobre imputabilidade. Por quê? O último edital foi cobrado para você a parte aí do título 1 ao 3 do Código Penal, que vai do artigo 1º até o artigo 3º. São assuntos, pessoal, que provavelmente vão ser cobrados novamente para a sua prova e nós já vamos trabalhando esses assuntos aqui para você, né, ver como que é cobrado e ver o que você tem que lembrar, porque é muita coisa, muito detalhe que não é fácil de você lembrar assim da noite para o dia. Eu falo isso se você talvez é a primeira vez que está vendo direito penal ou já estudou essa matéria, mas tem muito tempo ou não lembra, né? E se você não lembra, infelizmente, né, as dificuldades aumentam e a chance de você errar uma questão é muito maior. Então é por isso que a gente está aqui. Caso você queira falar comigo, ó, eu vou deixar aqui o meu Instagram, lá eu posto questões, posto notícias, posto de tudo lá e você pode tirar dúvidas comigo caso queira, não tem problema. Direto, alguns alunos, eles mandam ali, né, algumas questões, algumas dúvidas e a gente vai conversando, beleza? Olha só, nós vamos falar aqui de um assunto muito importante que nós podemos aí detalhar, muitas pessoas chamam de árvore do crime, né? O crime, pessoal, ele é definido e é dividido em alguns elementos, beleza? Então, quando se fala deste crime, você tem que estudar esses elementos que compõem, porque estes elementos, eles possuem conceitos, possuem ali seus próprios elementos, pois é, mais divisões e divisões, e aí você também tem a tal das excludentes dentro de cada um desses elementos. E cada um vai ter um efeito. Por isso que eu falo, não é brincadeira, não é fácil. A gente vai passar de uma forma mais dinâmica, mas se você continuar dando bobeira, não tem muito o que fazer. Então, quando você fala de crime, quando você ouve no jornal crime, o que é crime? Crime e delito é a mesma coisa, tá? Caso você tenha visto falar aí, olha, o que é delito? Delito e crime são sinônimos, gente. Quando eu estou falando de crime e delito, eu estou direcionando uma infração penal que ela possui fato típico, ilicitude, culpabilidade, tá? Essa infração penal, chamada aqui de delito, tá? Lembrando que delito, crime, são espécies de infração penal, por isso que eu estou falando que é uma infração penal. Você vai ter aqui uma ação humana voltada para um fim ilícito e culpável. Então, gente, nós temos aí esse crime, esse delito. E onde estão esses crimes? Esses crimes estão aí no Código Penal, estão nas leis, né? Lei Maria da Penha, Estatuto de Desarmamento, Lei de Drogas, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Tortura, Abuso de Autoridade. São leis aí que vêm trazendo para você crimes,
tá bom? Então, quando você for ver na sua prova, ela vai pedir para você aí sobre crime e delito, e quanto mais falando-se, se for a banca e Sebrasp, você tem que lembrar que nós adotamos aqui um conceito analítico de crime. O que significa isso? Analítico, gente, significa que tem que analisar, vem de análise. Então, quando eu estou falando que o crime tem um conceito analítico, por quê? Porque este crime, ele é composto por um fato típico, por um fato ilícito, que a gente vai colocar aqui como ilicitude, e por um fato aqui culpável, que é culpabilidade. Então, você tem que verificar se você tem esses elementos para que haja, então, a nossa adorada punição. Então, com isso, você terá aqui o que muitos aí falam, chamam de árvore do crime, ali os elementos do crime. É isso aqui que você tem que saber para a sua prova. Uma coisa interessante é a seguinte, você não pode, por exemplo, ter culpabilidade sem ilicitude e ilicitude sem fato típico. O que significa isso? Eu tenho que vir aqui de forma progressiva. Eu preenchi esse requisito? Ok, passo para o próximo. Preenchi esse? Ok, passo para o próximo. E preenchi o próximo? Passo para o próximo até chegar à punição. É assim. Vale lembrar para você que nós só temos esses 3 elementos aqui que está para você de vermelho. A punição, ou se você vê na sua prova punibilidade, se for resolver uma questão, você vai ver isso aí, punibilidade. A punibilidade, ela não faz parte dos elementos do crime, então cuidado com isso aí. Ah, mas eu li, professor, que tem sim uma doutrina, tem sim uma teoria. Sim, tem mesmo, tem uma teoria que defende que o crime, ele tem sim o quê? A punibilidade. O crime é um fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Mas, gente, o que prevalece, o que é majoritariamente aceito, né, de uma forma majoritária, e é o que vai cobrar para você na sua prova, é que o crime, ele não tem aqui a punibilidade como seu elemento. Então, cuidado com isso aí, para você não acabar ali, né, acaba errando a questão de bobeira. Então, preste bastante atenção nisso. Então, quando você vê estes 3 elementos, você então tem que verificar o seguinte, que pode cair para você na sua prova. O fato típico, ele vai analisar aqui, gente, a conduta que foi praticada ali. Se essa conduta, ela foi uma conduta voluntária, se foi uma conduta dolosa, culposa e assim vai. Aqui, dentro do fato típico, você vai encontrar 4 elementos. Você tem a conduta, você tem o resultado, você terá o nexo causal e você terá aqui a tipicidade. Olha só, por quê? Quando eu vou falar de um fato típico, eu tenho que verificar se todos esses elementos estão presentes. Se faltar um deles, eu não terei o fato típico. E se eu não tenho o fato típico, eu não terei o quê? O crime. Então, presta atenção em um exemplo. Imagina só que você, olha, eu vou dar um exemplo aí comigo. A minha esposa, por exemplo, ela está grávida. Então, não pode assustar a grávida, né? Eu sei disso, a pessoa sabe disso. Mas imagina só, então, que a pessoa sabe disso, sabendo disso, presta atenção. E você sabe que não pode assustar a grávida, né? Sabe, eu deveria saber. Se assustar, a mulher pode até abortar, é mesmo, acontece. Então, a pessoa, né, pode até perder o bebê ali. Imagina, então, que você é um conhecido de uma grávida, da mulher que está grávida, mas não sabe que ela está grávida. E aproveitando que ela está de costas, você chega para dar um baita susto nela. Quando, então, você chega e assusta essa pessoa, ela vai lá e perde o bebê. Você vai responder por aborto? Olha só que coisa, né? Tudo isso é analisado aqui, gente. Tudo isso vai ser analisado para definir se realmente houve uma conduta dolosa, uma conduta voluntária, uma conduta consciente voltada para aquele fim.
beleza? Então, olha só que interessante. Imagina que você, então, vai assustar a pessoa e quando você assusta ela num movimento reflexo involuntário, você percebe, então, olha só, ela faz isso espontaneamente, ela acaba fazendo assim e quebra o seu nariz. Essa pessoa, ela vai responder por lesão corporal? Ué, não vai porque foi legítima defesa? Não, não é isso, não. Por que ela não vai responder aqui? Porque não há crime, porque a conduta dela foi involuntária. Ela fez isso por movimentos reflexos de um susto. Tomou um susto e ela acabou fazendo isso. Então, aqui, gente, para que eu tenha conduta, para que eu tenha essa conduta preenchida, eu tenho que ter uma conduta voluntária. Isso significa que a pessoa tem que querer fazer aquilo, tem que ter vontade. E é dentro dessa vontade que você já ouviu falar de duas coisas, que é o dolo e a culpa. Lá no artigo 18 do Código Penal, se você abrir, você vai ver lá. Conduta dolosa é quando a gente quer o resultado, né, ou quis o resultado, ou então ele assume o risco daquele resultado acontecer. Então você quer ou assume o risco daquele resultado acontecer. Isso aqui é uma conduta dolosa, percebe? Está dentro da vontade. E aí você tem no direito penal brasileiro a conduta culposa. O que é a conduta culposa? A conduta culposa é quando a pessoa não quer o resultado, porém ela acaba dando causa ao resultado por causa da negligência, da imprudência ou então de imperícia. Como assim, professor? Então, imagina só, o que mais acontece é a imprudência. O cara pega uma moto, monta a namorada ali na garupa da moto e vai fazer gracinha. Vai o quê? Puxar de uma roda. Isso é imprudência. Isso, você está arriscando, você está passando além do limite quando você está com o carro cheio de gente e você quer ultrapassar. E achando que vai dar tempo. É imprudência. Então, imprudência é um arrisco onde você vai arriscar além da conta. A negligência é onde você deixa de cuidar. Então, você não cuidou, você está com a criança pequena ali, tem que prestar atenção nessa pessoa e você não presta atenção. Isso é negligência, um dever de cuidado que você não faz. Por isso, gente, que aí a pessoa pode responder. Talvez você já viu no jornal aí, né? O agente vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Então é culposo, não há intenção, mas acabou que a morte aconteceu por causa de culpa dele, da imprudência dele ou da imperícia dele, tá? Então você tem que prestar atenção nisso aí. Outro ponto é que a conduta, além de voluntária, ela tem que ser o quê? Consciente. Então você tem que ter essa conduta voluntária, mas uma conduta consciente. Por que é consciente? Porque a pessoa tem que estar em sua consciência normal. Não falo aqui de estar na questão de certo e errado. Eu falo assim, não na questão de imputabilidade como nós estudamos, de discernimento, tá? De maior e menor de idade. Não, nós estamos falando disso, nós estamos falando de consciente. A pessoa está no seu estado consciente, como nós estamos aqui agora. Então, por exemplo, a pessoa está hipnotizada, ou então ela está no seu estado de sonambulismo. Tem muita gente aí que sofre de sonambulismo. Sai andando aí e aí a pessoa acaba fazendo alguma coisa. Né? Outro dia eu vi no Instagram lá uma mulher, né, parece ser dos Estados Unidos, ela, talvez você deve ter visto, né? Ela é sonâmbula, levantou de noite, acordou por causa do próprio peido. Ela estava no meio da sala, soltou um baita de um peido que ela acabou acordando. Ou seja, a pessoa é sonâmbula, mas imagina que essa mulher vai até a cozinha, pega uma faca, né? Isso já aconteceu, e vai lá e mata o marido dela. Quando ela acorda lá na cama dela, o marido está morto, ela liga para a polícia, mataram o meu marido. E aí vai ver, é ela, o DNA tá na faca, é dela. E aí? Sonambulismo. Ela fez uma conduta o quê? Inconsciente. Logo, não pode haver crime neste caso.
Porque se a pessoa não estiver em sua consciência, isso vem, gente, desde quando existe aí o direito, discussões de teorias, de doutrinas que você vai encontrar, mas você não precisa saber disso para a sua prova, para a PM, você não precisa saber, mas você tem que saber que tem que ser uma conduta voluntária e consciente. Se eu não tiver isso, vai ser o quê? Excluir da conduta, e aí eu vou excluir o fato típico e não haverá crime. Então, cuidado com isso aqui, porque quando a gente for mais para frente, isso aqui vai ser importante para você. Essa questão de não haver crime. Por isso, você tem o resultado. O resultado aqui, gente, preste bastante atenção, este resultado que nós estamos falando aqui é o chamado resultado naturalístico, tá? O que significa isso? O resultado naturalístico, ele vai estar presente aqui como um requisito quando você tiver aí crimes que fazem alteração aqui no mundo exterior. Então, por exemplo, matou alguém, deu uma porrada em alguém, instigou suicídio, aborto, todos esses são crimes o quê, pessoal? Que vão causar alterações aqui no mundo. Vai ter menos uma pessoa, não é não? Morreu alguém, vai ter menos uma pessoa e assim vai por sua vez. Com isso, você vai ter o resultado que é nada mais o resultado desta conduta. Você também tem o chamado resultado jurídico. O resultado jurídico, ele sempre terá. Então, você só precisa saber que sempre terá o resultado jurídico, mas pode haver que não haja um resultado naturalístico, beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Então, eu só tenho resultado naturalístico nos casos em que o crime está consumando e havendo essa alteração no mundo, tá? Caso contrário, não haverá, mas você sempre terá o resultado jurídico, porque aquele bem jurídico foi lesado. Então, quando eu estou falando desse resultado naturalístico, uma coisa importante para a sua prova é você lembrar disso aqui. Você possui algumas classificações de crimes aqui quanto ao resultado naturalístico. Você tem aqui, então, 3 características, 3 definições. Você tem crime material, crime formal e crime de mera conduta. Que é o que, gente? Classificações de crime quanto ao resultado. O que significa isso? Quando eu estou falando de um crime material, eu estou definindo aqui o seguinte, que um crime material é um crime em que lá no tipo penal, o que é tipo penal? Eu não sei o que é tipo penal. O tipo penal é aquela definição que está no código ou na lei, por exemplo, o homicídio, matar alguém, isso é um tipo penal. Então, quando eu tenho lá no Código Penal matar alguém, eu preciso que tenha o quê? A conduta matar alguém e alguém está morto. Então, para que esse crime possa se consumar, eu tenho que ter a conduta matar e o resultado morte. Sem isso, eu não tenho o quê? Crime. Então, se não tiver, você não terá o crime. Isso é um crime material. Precisa disso. Já alguns crimes, eles não precisam disso, não precisam. Mas eles vêm trazendo lá no seu tipo penal a conduta e o resultado. Porém, eles não precisam do resultado para poder se consumar. Consumar, gente, é o crime, então, atingir o seu resultado, a sua definição legal. Então, por exemplo, você vê muito aí a corrupção, né? O crime de corrupção. Então, imagina lá que o policial solicitou ali uma vantagem, um dinheiro para poder liberar a pessoa ali da multa. Acontece que aqui a gente está tratando de um crime que ele tem conduta, tem o resultado. Porém, não precisa do resultado acontecer para poder consumar esse crime. Na hora em que o policial, o agente público, ele solicita aquele dinheiro, o crime já aconteceu. Independente se o particular, aquela pessoa que está do outro lado, vai passar ou não o dinheiro. Então, quando você está diante disso, você está diante de um crime formal. Isso é classificado como um crime formal. Ele não necessita do resultado naturalístico para se consumar, beleza? Mas lá no tipo penal tem o resultado, mas não precisa. Só que aí você tem também crimes onde só tem a conduta, não há resultado. E aí, se você só tem a conduta, só precisa de meramente
a conduta. Por isso que chama-se crime de mera conduta. Por exemplo, a invasão de domicílio, no 151. Você, para invadir, para responder pelo crime de invasão de domicílio, basta você entrar ou permanecer no domicílio alheio. Então a pessoa deixou o portão aberto. Aí você vai lá, dá 2 passos para dentro e fica assim, dentro. Você já praticou a invasão de domicílio. Então, simplesmente praticou a conduta. Ah, mas eu preciso quebrar, roubar alguma coisa? Não. Basta você o quê? Praticar a conduta que é entrar ou permanecer no domicílio alheio sem a autorização, anuência do real dono. Simplesmente isso você está praticando aí a mera conduta, está praticando invasão de domicílio, tá? Então preste atenção nisso aí. O crime formal também é chamado de crime de consumação antecipada, tá? Antecipada. E aí, gente, nós temos o nexo causal. O nexo causal, ele é o quê? O que vai ligar a conduta ao resultado. Como que eu ligo uma conduta a um resultado, né? E aí você vai ver isso. Se eu matei uma pessoa, dei um tiro nela, e ela foi lá e morreu porque ela foi socorrida, e aí o hospital pegou fogo, ou então a ambulância capotou e ele morreu por causa daquilo ali, vai ter o quê? Que verificar o nexo causal para ver se quem será o culpado daquela morte e pelo que eu vou responder. Então o nexo causal ele serve para isso, para fazer essas diferenças, mas para você não vai cobrar a quebra do nexo causal, tá bom? Só estou te dando esse exemplo. E por último você tem aqui a tipicidade. Essa tipicidade ela vai ter uma dupla ótica. Você tem uma tipicidade material e uma tipicidade formal. Essa tipicidade material está ligada aqui a lesão ao bem jurídico. Como assim? Imagina que você vai furtar algo, vai furtar um dinheiro, uma bolsa de alguém, um celular de alguém. Você, então, teve ali a subtração do celular, né? Quem aí não, talvez você já foi vítima, né, de algum assalto, de algum furto, que seja. Então você foi vítima ali. Você percebe que o fato de o seu celular sair da sua mão, ou seja, seu patrimônio foi subtraído, foi diminuído. Você teve uma lesão ao bem jurídico patrimônio. Com isso, você tem tipicidade material. Por isso que aqui dentro você trabalha o princípio da insignificância. Esse princípio da insignificância é bastante cobrado, tá? Por quê? Ou então chamado de princípio da bagatela. É quando aquela lesão é muito irrisória, insignificante, para que haja toda uma movimentação aí da polícia, da justiça, de tudo mais. Então, imagina que você subtrai uma moeda de 10 centavos. Simplesmente uma moeda de 10 centavos. Precisa de ter investigação, de gastar dinheiro com um monte de coisa por causa de 10 centavos? Gente, lógico que isso não quer justificar que pratique crime. Por quê? Ah, tá. Então é só eu pegar de 10 em 10, não é? A galinha vai pegando de grão em grão até encher o papo. Mas não é assim. Para que você tenha o princípio da insignificância aplicado, tem alguns requisitos. E um deles é você ser primário. Então, não adianta, né? Muita gente vê os exemplos da insignificância aí, quando a pessoa rouba milho, né? Pega milho na roça, quem já fez isso, pula lá no vizinho, pega uma manga, uma goiaba e assim vai. Ou então pega um valor irrisório lá no supermercado. Tudo isso vai ser aplicado o princípio da insignificância. Direto você vê lá, pai rouba, né? Eles falam isso, né? Rouba, mas o certo é furto. Furta uma caixa de leite no supermercado. Lógico, você vai ver todo direto a essas notícias. Então, o princípio da insignificância, quando ele existir, ele vai excluir aqui a tipicidade material e, excluindo aqui, ele exclui a tipicidade e, por sua vez, exclui o fato típico e não haverá crime. Então, isso aí você tem que lembrar, beleza? Agora, o que é essa tipicidade formal? A tipicidade formal, ela vai fazer a adequação daquela conduta com o que está na lei.
Então, por exemplo, você vai ter aqui, um exemplo muito prático, ó, você tem a conduta acontecendo, né? O resultado, nexo causal, e aqui você tem lá na lei. Então, se eu mato alguém hoje, se eu pego uma faca, corto o pescoço de uma pessoa e ela morre, você terá o quê? O crime do artigo 121, homicídio, matar alguém. Agora, eu não tenho certas condutas definidas como crime. Por exemplo, o incesto, eu não tenho, por exemplo, o adultério. Adultério não é crime mais. Então, se você adulterar, se um irmão e irmã fica lá os dois, têm relações, olha, não é crime. Por quê? Não está na lei. Então, muito cuidado com isso aí. A tipicidade, ela vem trazer isso, beleza? Então, gente, a gente encerra por aqui essa primeira aula sobre as definições do crime. Se você gostou dessa aula, não esqueça aí de se inscrever nesse canal, porque você vai acompanhar as nossas próximas aulas e tem diversas aulas aí para a Polícia Militar de Alagoas. Então, já aproveita, se inscreva, deixa o sininho de notificação ativado para você aí receber as notícias, notificações do YouTube quando sair uma videoaula nova. Comenta aí de onde você é, qual a cidade que você mora, e se você está se preparando mesmo aí para o concurso da PM de Alagoas, beleza? Então, gente, no mais, agradeço você que ficou até aqui e espero você para a nossa próxima aula, para a gente dar continuidade neste assunto, beleza? Então, até a próxima.